saneamento, pandemia e soluções. Eu sou professora vinculada ao Prodema, né? Sou coordenadora do LABEA, sou da Universidade Federal da Paraíba, como já foi falado. E vamos falar um pouquinho do básico, né? Que é o saneamento básico. Então, o saneamento básico, como todo mundo já sabe, ele é dividido em 4 partes principais, que são a distribuição de água potável, a coleta de resíduos sólidos, o esgotamento sanitário e a drenagem pluvial. Eu vou me deter ao esgotamento sanitário, porque é ele que tem geralmente mais problemas e é ele que causa também mais problemas. Então, ele é o mais deficitário e acaba trazendo mais problemas. Então, quando se tem esgotamento sanitário, nós vamos ter o quê? A coleta do esgoto domiciliar, o transporte desse esgoto e um posterior tratamento centralizado numa estação de tratamento de esgoto. Quando não se tem, nós vamos ter o quê? Vamos ter fossas, né? Geralmente para águas negras, as águas negras são as águas do bojo sanitário, então nós temos fossas sépticas, muitas vezes com sumidouro, né? Ou ainda piores quando são tipo rudimentares. As rudimentares, elas nem têm fundo, elas são vazadas, têm só as paredes. Nós temos também as águas cinzas, que em geral vão ou junto para a fossa de águas negras, ou elas são lançadas na rua, no ambiente. Então, isso é muito comum. Por exemplo, se vocês passearem numa cidade, ou andarem numa cidade, não está chovendo, mas o meio-fio está sempre carregando água para as galerias pluviais. Então, essas águas geralmente é o que a gente chama de água de lavagem, água servida. Essas águas não é atribuído tanto perigo, né, porque não tem tanta contaminação, mas são águas muito ricas em fósforo e nitrogênio que acabam aumentando a eutrofização no ecossistema aquático. Quando nós temos um tratamento, como eu falei para vocês, as águas residuárias, elas são lançadas nas estações de tratamento de esgoto. No nosso caso, no Brasil, a grande maioria das estações de tratamento de esgoto são do tipo australiano, ou seja, grandes lagoas de decantação, que essa água vai passando de uma lagoa para outra, né? Mas elas são pouco eficientes. Então, elas ainda mantêm muitos nutrientes. Então, a água é lançada nos corpos receptores, nos rios, com uma grande carga de nutrientes, o que não é desejável, porque vai contribuir com a eutrofização dos ecossistemas aquáticos. Então, só para nós termos um exemplo, aqui são as melhores cidades em termos de coleta de esgoto. Então, nós temos várias. Eu vou chamar a atenção aqui para Governador Valadares, que está em 11º lugar. Então, o Governador Valadares tem cerca de 97,4% do seu esgoto coletado. Isso é muito desejável. Mas quando nós comparamos com o ranking de tratamento de esgoto, nós vamos ver que ele tem 0%. Essas são as piores cidades do Brasil. Ela está entre as que não têm nenhum tratamento de esgoto. Ou seja, coleta todo o esgoto, mas não trata nenhum. Então, qual é o destino desse esgoto? Eu dei o exemplo do Governador Valadares, porque ela aparece nas 2 listas, mas isso acontece com muitas cidades, principalmente no Nordeste. Então, se esse esgoto é coletado e não é tratado, simplesmente ele é desviado da cidade e jogado no rio. Então, isso traz consequências negativas para todo mundo, né? Então, é muito comum, isso aqui é no Rio Jaguaribe, aqui em João Pessoa, é muito comum a gente encontrar galerias de coleta de esgoto, que deveriam ser galerias pluviais, eventualmente, em que o esgoto é lançado nos corpos hídricos. Isso aqui é perto de uma nascente, perto da nascente do Rio Jaguaribe. Então, dessa forma, o que é que a gente pode dizer? Que coletar o esgoto não significa que o problema está resolvido. Nem sempre esses esgotos vão ser tratados. E quando eles não são tratados, eles são lançados de uma forma não tratada dentro dos ambientes aquáticos. Então, isso também traz consequências. Então, quais são as consequências do lançamento de um esgoto sem tratamento nas águas dos rios? Nós vamos ter populações doentes, então a gente vai ver um pouquinho mais para frente, um pouquinho em relação à saúde. Nós temos ambientes aquáticos poluídos, esses ambientes aquáticos poluídos com carga orgânica, geralmente ou tem grandes crescimentos de microalgas, aqui é o Rio Tietê, salvo erro, nós temos uma grande quantidade de cianobactérias. Então, as algas cianobactérias, na realidade não são algas, são bactérias fotossintetizantes, elas são muito perigosas porque elas podem produzir toxinas. Então, vejam que a água fica completamente verde, né? Ou nós vamos ter o florescimento de macrófitas, que são essas plantas aquáticas. Isso aqui é no Rio Jaguaribe, aqui em João Pessoa.
Então, vejam que o rio fica coberto de macrófitas e isso também auxilia na degradação do próprio rio, porque quando essas plantas ocupam toda a superfície, como nós estamos vendo aqui, não entra luz no sistema aquático. Não entrando luz, nós passamos a ter poucos processos de produção primária, porque a produção primária realizada por essas plantas, o oxigênio produzido, por exemplo, ele vai para a atmosfera, porque as folhas estão na atmosfera e não na água, e isso reduz muito o oxigênio, a produção de oxigênio no corpo hídrico, e, além disso, aumenta muito a decomposição. Então, são dois fatores que fazem com que haja concentrações muito baixas de oxigênio nesses ecossistemas acometidos por essa degradação, por essa poluição, né, que leva à degradação. Bom, então, como eu falei, também, além do problema da perda de qualidade ambiental, nós vamos ter perda de qualidade de vida das pessoas. Por quê? Porque elas acabam adoecendo devido à presença dessas águas a céu aberto, muitas vezes correndo ali perto da casa. Então, só para dar um exemplo, comparando os 100 maiores municípios do Brasil, Cronenberger classificou o município de João Pessoa entre os 10 piores em relação à taxa de internação hospitalar por diarreia. Então, nós sabemos que a diarreia é uma das doenças que são causadas, aliás, a diarreia está associada a uma série de verminoses e contaminações de veiculação hídrica, e dessas pessoas, 64,5% era de crianças menores de 5 anos. Então, vejam como nós estamos colocando em risco, inclusivamente a saúde, e não só a saúde, muitas vezes a vida das crianças, pelo contato com essa água. Então, é muito comum, quando tem águas correndo a céu aberto, nós vermos as crianças brincando nessas águas, mesmo que sejam águas servidas, mesmo que sejam águas cinzas, que nem sempre elas são tão contaminantes quanto as outras, mas tem uma grande carga de fungos, de bactérias, e tudo isso, além de ovos, etc., de verminose, e com isso a gente tem a precariedade nesse serviço, né, que é a falta de esgotamento sanitário. Também foi constatado que em 60 das 100 cidades, né, eles analisaram as 100 cidades, os baixos índices da população com coleta de esgoto resultaram em altas taxas de internação por diarreia, comprovando a relação intrínseca do saneamento básico com a saúde pública, neste caso, especificamente, o esgotamento sanitário. Então, vejam como há essa relação entre saneamento básico ou falta de saneamento básico e o aumento das doenças. Atualmente, como vocês sabem, estamos vivendo um período complicado, não é, com a presença desse novo coronavírus, e o próprio esgoto, ele é um condutor desse vírus. Então, em estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, foi verificado que o coronavírus ele é resistente ao esgoto. E ele foi encontrado em monitoramentos de redes coletoras de esgoto, e esse estudo continua sendo desenvolvido, e o que a gente vê é que várias amostras, elas deu presença positiva para o SARS-CoV-2, né, o chamado Covid-19. Então, nessa pesquisa, os pesquisadores, né, da Fundação Oswaldo Cruz, junto com a Prefeitura de Niterói, eles continuam fazendo esse monitoramento, como eu falei para vocês. Então, as coletas, eles mostraram que em mais de 85% das amostras deram positivas para a presença do coronavírus. Então, se nós já temos um problema de pandemia, um problema de disseminação desse vírus, imaginem saber que, associado ao esgoto, nós vamos ter também essa propagação. Então, quando isso vai para uma estação de tratamento de esgoto, se for simplesmente desse tipo de lagoas de decantação, é provável que não haja esse tratamento. Devido à grande quantidade de matéria orgânica presente na água, é possível que o vírus consiga se manter, né? Mas, e quando não tem, né? Então, a situação está pior, porque não apenas ele está sendo direcionado para uma estação de tratamento, mas ele está sendo disseminado, ele está presente, né, na vida das pessoas. Então, a presença desse esgoto nos canais geralmente nos pequenos córregos, nos pequenos riachos que já coletam esgoto a céu aberto, nos canais, né, de transporte de esgoto e nos rios que recebem todo esse material, nós temos também o risco de disseminação do vírus.
Bom, e então, quais seriam as propostas, o que é que pode ser feito, pensando em saneamento ambiental, pensando em melhoria de qualidade de vida, melhoria da saúde e diminuição, retenção dessa disseminação desse vírus através do esgoto domiciliar. Então, uma das propostas que nós vimos trabalhando é não é substituir, na realidade é em paralelo, mas que muitos dos esgotos domiciliares, eles sofram tratamento lá no local e não sejam coletados, transportados e levados para estações de tratamento de esgoto. Então, onde for possível, fazer essa mudança, né, de um sistema de tratamento centralizado, que além de ser muito mais caro, é muito mais complexo e é muito menos eficiente. Então, a nossa proposta é apresentar para vocês soluções para fazer o tratamento desse esgoto a nível domiciliar. Então, a primeira coisa que devemos fazer é separar as águas cinzas das águas negras. Por serem águas de qualidade diferenciada, umas que requerem um tratamento muito mais acentuado, né, do que as outras, então a primeira coisa a fazer na casa seria a separação dessas águas. Então, lembrando que as águas cinzas são as águas de lavagem, né, as águas servidas, e as águas negras são as que vêm do bojo sanitário. E fazer esse tratamento no local de origem através das fossas ecológicas. Então, o que é que seriam essas fossas ecológicas? As fossas ecológicas, elas fazem o tratamento e o aproveitamento desses resíduos que são gerados. Então, por isso que elas chamam ecológicas, porque elas acabam inserindo tudo isso num ciclo fechado. Nós temos alguns tipos de fossas ecológicas. A primeira seria o banheiro seco, por exemplo, que muita gente já deve conhecer. Ela vai gerar o composto. Esse composto pode ser usado como adubo e é de muito boa qualidade. Nós temos também uma fossa biodigestora, que ela foi desenvolvida pela Embrapa, ela foi proposta pela Embrapa. Ela também é bem interessante, só que ela vai gerar um efluente, ela vai gerar um biofertilizante. Se esse biofertilizante não for aproveitado como adubo, ele pode gerar um problema ambiental também, porque essa quantidade de nutrientes vai ser lançada no solo, quando chover por lixiviação, elas vão alcançar o ambiente aquático. E nós temos esses dois últimos, que é o que eu vou chamar mais atenção, porque é o que eu gosto mais de trabalhar, precisamente por isso, porque não gera efluente de qualidade nenhuma, e o banheiro seco, você ainda tem que manusear, né? Você tem que entrar lá na casinha para tirar o composto, então, esses dois aqui, eles não têm quase manutenção. Esse aqui, que é feito para as águas do bojo sanitário, para as águas negras, não tem manutenção, a bem dizer, nenhuma, e o círculo de bananeiras tem uma manutenção muito simples, eu vou mostrar para vocês. Então, ambos vão gerar um fertilizante que vai ser utilizado também na produção de alimentos. Então, só exemplificando, esse seria o banheiro seco. No banheiro seco, nós temos o banheiro elevado. Esse banheiro é elevado para que possa ter uma caixa de armazenamento, né, das fezes aqui embaixo. Ele é chamado de banheiro seco porque não se usa água. Então, não tem uma descarga de água. O que vai ter é adicionamento de pó de serradura, né? E com isso, a gente vai manter um material aqui que vai sofrer compostagem. Ao sofrer compostagem, ao fim de algum tempo, ele vai estar pronto para ser usado como adubo. Então, aqui tem uma portinha, né? Aqui tem essa portinha, que depois vai ter acesso a esse material para usar como adubo. Mas, de alguma forma, tem que haver um manejo, tem que haver... a pessoa tem que ir lá manusear. Então, por exemplo, no Haiti é interessante que muita gente que tem esses banheiros, foi a forma de fazer o esgotamento sanitário lá no Haiti, mas as pessoas estão contratando outras pessoas para depois vir aqui pegar esse composto. Então, essas famílias que estão pegando isso como forma de emprego, elas ganham dinheiro duas vezes. A primeira vez para retirar o composto daqui e a segunda vez quando vendem o composto como adubo. Então, é um sistema que gera uma economia, né, bem interessante. Só para vocês verem, há exemplos muito bonitos, há muitas comunidades alternativas que já têm, ou de permacultura, que já têm esse tipo de banheiros. Como eu falei para vocês, esse banheiro é elevado, o banheiro fica aqui. Aqui deve ficar a sala, aqui embaixo deve ficar a caixa, né, que vai receber esse material. Então, dentro do banheiro é assim, não tem a caixa de descarga, porque não utiliza água, tem aqui a serradura, e com isso o sistema é bem interessante. A fossa biodigestora, mas como eu falei para vocês, depois tem que ser retirado o material daqui, o que algumas pessoas depois também não gostam. A fossa biodigestora também é bem interessante, ela pode ser formada por 3 ou por 4 caixas de água, tem uma caixa de gordura anterior que recebe aqui o material que vem da casa,
chega na primeira caixa, da primeira passa para a segunda, para a terceira e para a quarta, e vai gerar um efluente líquido. Então, se esse efluente líquido ele for usado como biofertilizante e for adubar alguma coisa, tranquilo, não tem problema. Se esse biofertilizante simplesmente for jogado no ambiente, ele vai acumular nutrientes demais e pode também contaminar o solo, apesar de já estar o material tratado. Por isso que eu prefiro trabalhar com as outras duas fossas que a gente vai apresentar para vocês. Então, as águas cinzas seriam o quê? Como eu falei para vocês, naqueles dois tipos de tanque de evapotranspiração e círculo bananeiras, nós fazemos a separação do esgoto em águas cinzas e águas negras. Então, águas cinzas são todas as águas da casa, com exceção do bojo sanitário. Então, geralmente no ambiente rural são direcionadas para o ambiente, mas não só. Em muitos locais, até em vários bairros de cidades ou cidades de menor porte, essas águas geralmente são direcionadas para o ambiente. Elas são ricas em fósforo, né, por conta dos sabões, e isso acaba sendo um propulsor, né, um impulsor da eutrofização nos ecossistemas aquáticos. Então, aumenta muito a eutrofização. Isso assim, só para vocês verem o que acontece com as águas cinzas. Muitas vezes ficam a céu aberto, elas vão se encontrar em algum lugar, vão criando aqui até já tem um caminhozinho, né, dessas águas, enfim. Então, para as águas de lavagem, nós propomos o círculo bananeiras. É um processo muito simples, muito barato, simplesmente é escavado um buraco no chão com 1 metro de diâmetro, aliás, 1 metro de diâmetro por 1 metro de profundidade, é preenchido esse buraco com galhos de árvores, troncos, etc. Plantam-se bananeiras à volta e cobre-se com, geralmente, palha, folhas secas, etc. Geralmente usa-se a folha da própria bananeira, ou folhas de coqueiro, folhas de maior dimensão. Por que é que a gente fala sempre na bananeira? Então, podem ser bananeiras ou não. Uma vez interessante que eu fui apresentar isso em Portugal e o pessoal perguntou, aqui não tem bananeira, a gente bota o quê? Mas há outras plantas que servem, como a taioba, como as helicônias, como as estrelícias, enfim. Então, há várias, as paqueviras, né? Várias plantas ornamentais que podem servir para fazer isso também. Por que as bananeiras? Porque as bananeiras são plantas que absorvem muita água, elas conseguem absorver de 15 litros a 80 litros, dependendo das condições climáticas, por dia, uma. Então, se nós tivermos 2 ou 3 bananeiras, já conseguimos absorver uma grande quantidade de água. E elas também evaporam muita água pelas folhas. Então, elas têm essa capacidade, conseguem resistir a um ambiente inundado também, e elas têm essa capacidade de liberar muita água pela evapotranspiração. Então, como é que funciona esse sistema de tratamento? Nós vamos ter essas estruturas orgânicas, que são os troncos, que são os ramos, elas vão servir de substrato para bactérias e fungos decompositores, e esse biofilme degradador vai transformar essas moléculas maiores em menores e liberar os nutrientes que já vão ser aproveitados pelas bananeiras. Então, vai haver essa absorção de água com os nutrientes, vai produzir a biomassa das plantas e as bananas, e o excesso de água vai ser liberado para a atmosfera. Então, repara, a gente pega a nossa água cinza, que seria muito poluente, e vai liberar para a atmosfera, contribuindo com o ciclo da água. Então, só para ver mais ou menos um esquema, muito simples também, né? Aqui nós plantamos 4 bananeiras, geralmente nos pontos cardeais. E aqui um exemplo para vocês verem como é simples esse processo. Aqui é o meu aluno que fez um mestrado com a implantação dessas fossas. Ele está separando a água que ia para um buraco aqui, estão vendo? E está direcionando já para um círculo de bananeiras. Então, vejam como é simples. É só escavar o buraco, encher de galhos, trazer o cano da casa, vejam aqui, cobrir com palha e plantar as bananeiras à volta. Então, em pouco tempo, isso aqui foi no dia que fizeram, em pouco tempo nós temos isso aqui como uma estação de tratamento de águas cinzas na sua residência. Então, não ocupa muito espaço, daqui de uma bananeira para outra são 2 metros, né? Isso aqui mais ou menos são 2 metros quadrados, e com isso você resolve todo aquele problema de água cinza, né, lançada a céu aberto, de ter toda aquela água com mau cheiro e por aí fora. Então, alguns outros círculos de bananeiras que já foram plantados. Esse aqui é outro exemplo, esse aqui foi lá na granja. Aqui é outro exemplo, se seguir um tempo depois, o mato até cresceu já em todo canto, mas o círculo está aqui recebendo as águas cinzas. Então, vejam como é simples um processo desse e resolve muito problema de água escorrendo a céu aberto. Bom, as águas negras são um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Precisa de um tratamento mais acentuado.
são águas do bojo sanitário, então vêm com fezes, são ricas, podem ser ricas em patógenos. Elas também são ricas em matéria orgânica, né? E como muitas fossas não são impermeáveis, ou elas estouram, ou elas têm um sumidouro, isso é altamente perigoso também para a questão da saúde. Então, o próprio ambiente, o nosso próprio ambiente domiciliar, ele pode estar contribuindo, vejam aqui os chamados sumidouros. Então, a fossa está aqui feita toda certinha, mas aqui em cima tem o sumidouro, que é para a água sair daqui e ser lançada no ambiente. Então, isso foi um problema que nós tentámos resolver numa comunidade aqui em João Pessoa. Vejam que aqui é o esgoto, todas as fossas estouraram, isso aqui é uma fossa estourada, que vai se juntar com as fossas dessa rua, que no final faz esse canal de esgoto a céu aberto que vai para a rua e da rua para o rio. Então, como eu falei para vocês, o que a gente tem sempre é crianças brincando perto dessas águas. Então, a proposta para o tratamento das águas negras é o tanque de evapotranspiração. Então, essa fossa ela tem que ser impermeabilizada para que não haja contaminação, né, pelo lençol freático. Ela pode ser feita com alvenaria ou com a chamada ferro-cimento ou tela-cimento, né, que é muito mais barato, não compra tijolo. A impermeabilização sendo feita na caixa, coloca-se, pode ser com pneus ou pode ser também com alvenaria, o que nós vamos chamar de câmara de fermentação. É aqui que o cano de 100 que vem do banheiro, ele vai entrar na fossa. Aqui dentro dessa câmara de fermentação, como o próprio nome já diz, não vai ter oxigênio, por isso vai ocorrer a fermentação. Nessa ausência de oxigênio, muitos patógenos já morrem, porque eles necessitam de oxigênio. Toda a água, depois que vai saindo daqui, o churume, ele vai ser lançado nessa metralha. Então, aqui nós preenchemos entre a câmara de fermentação e as paredes do tanque, nós preenchemos com metralha, material residual grande, né? Que vai também ter esse biofilme degradador, bactérias, fungos, que vão decompondo o que vai saindo daqui da câmara de fermentação. Depois nós temos também um processo de filtragem através de uma camada de brita, uma camada de areia e uma camada de solo. Então, toda a água, como não pode descer, ela vai subindo, sendo filtrada e também filtrada depois pelas plantas. Então, a água em excesso, ela é evapotranspirada e os nutrientes e a água necessária vai ser incorporada na biomassa. Então, vejam que aqui tem taioba e bananeira, mas pode ser horta, pode ser couve, pode ser tomateiro, pode ser alface, etc. Então, nós podemos fazer uma horta agregada a esse sistema de tratamento de esgoto. Já há estudos que comprovam que não há contaminação. Então, aqui só para vocês verem também como é simples, e mais uma vez as crianças é que nos ajudaram, a construção de uma fossa dessas. Essa foi feita com tela-cimento, vocês estão vendo aqui, está sendo colocada a tela sobre a primeira camada de cimento, né? Foi feita a impermeabilização, colocada a câmara de pneus, preenchido o espaço entre a câmara e a parede com metralha, camada de brita, né? E areia e solo. Nós temos aqui alguns canos exaustores, porque há geração de gás nesse sistema de tratamento, né? Principalmente lá na câmara de fermentação, e com isso nós deixamos sempre alguns canos de exaustão. Aqui no final nós temos a nossa estação de tratamento de esgoto domiciliar, né, que é o tanque de evapotranspiração, com já as bananeiras crescidas, etc. Então vejam que o que nós tínhamos aqui de esgoto a céu aberto, que hoje seria um risco maior ainda por conta da transmissão do Covid, aquelas crianças poderiam estar em contato direto também, não apenas com esgoto, com todos os problemas que ele já traz, mas também com o Covid, e com isso nós teremos o ciclo daqui fechado, ou seja, o esgotamento encerra aqui, é tratado aqui, gera nutrientes que vai produzir alimentos. Aqui só para vocês verem rapidamente outras fossas que foram construídas. Esta foi construída em alvenaria e não com pneus. Foram mantidos uns orifícios para que a água possa sair, preenchido com metralha, aqui embaixo, na altura da câmara de fermentação, colocado brita, areia, e no seu quintal você tem uma estação de tratamento de esgoto através de um tanque de evapotranspiração. Como esta era pequena, só levou uma bananeira. Então, vejam como é simples, é eficaz esse sistema de tratamento. Aqui só para mostrar um detalhe da construção com tela-cimento. Aqui teve a primeira camada de cimento, leva a tela em cima, a segunda camada de cimento e essa tela fica no meio do cimento. Então, depois coloca a câmara de fermentação com pneus. Isso aqui foi na Prefeitura do Conde. Nós participámos de um curso, demos uma oficina lá e eles construíram essa fossa lá.
enchemos de metralha, né? Depois levou a brita, a areia e aqui o encerramento da fossa com o plantio das bananeiras. Aqui nós temos o nosso cano de exaustão também, que foi o próprio cano de 100 que fizemos, uma parte está para baixo e uma parte está para cima. Então, geralmente nós estamos construindo essas fossas em cursos de formação, né, por oficinas de construção, geralmente com a ajuda de muita gente, vejam que todo mundo ajudou, mas hoje em dia nós estamos com o projeto de extensão fazendo esse apoio à distância. Então, se houver alguém que tenha interesse, eu vou deixar lá no final, nós vamos ter o endereço do nosso Instagram, do grupo de extensão, e vocês podem nos contactar à vontade para pedir auxílio e orientação na construção das fossas. Outro resultado muito interessante, em algumas casas que a gente construiu os 2 tipos de fossas, o círculo bananeiras e o tanque de evapotranspiração, nós vimos a água do poço. Então, o poço raso tinha 12 metros e esse poço fundo tinha 30. A pessoa consumia essa água porque essa daqui ela dizia que estava contaminada porque estava com cor. Essa água estava meio amarelada. Então, vejam que os 2 poços, eles tinham contaminação. Depois de 1 ano, aqui foi em maio de 2017, aqui foi em junho de 2018, 1 ano depois da construção das fossas, nós temos essa condição. Então, ambos os poços, tanto o fundo quanto o raso, diminuíram principalmente as concentrações de nitrato e as concentrações de fosfato. Então, o nitrato, ele não é tóxico, como o nitrito e a amônia, por exemplo, mas é um composto que, durante o processo digestivo, durante o nosso processo alimentar, ele vai se transformar de nitrato em nitrito, e o nitrito, ele é tóxico e é cancerígeno. Então, não é desejável nós termos nitrato em concentrações elevadas na água de consumo. E vejam que nesta casa, a pessoa tomava água com cerca de 250 microgramas por litro de nitrato. Então, o resultado também vai ser sentido no ecossistema aquático. Na hora que nós conseguimos reter essas águas e tratar essas águas em nível domiciliar, nós também evitamos que essas águas entrem dentro dos rios. Então, isso aqui é um rio do Cabelo, nós fizemos o nosso primeiro experimento, antes da restauração no período chuvoso, antes da restauração no período de estiagem, isso é comum a muitos rios, principalmente rios urbanos, nós temos os rios completamente tomados por macrófitas, plantas aquáticas flutuantes, que auxiliam na degradação do rio, e depois de nós termos implantado fossas e também um sistema de biorremediação dentro do próprio rio. Então, vejam a diferença entre o antes e depois de nós termos esses biotratamentos funcionando. Então, concluindo, né, porque eu nem sei se já extrapolei meu tempo, o que é que nós podemos concluir através disto? Que o esgoto é uma grande fonte de contaminações, né, de muitas doenças, principalmente a veiculação hídrica, e agora também sabemos que ele também serve de contaminação para o Covid-19. Então, segurar esse esgoto, evitar que ele fique circulando pelas ruas, né, até que chegue na alguma galeria pluvial, e evitar que ele chegue nos rios é essencial. Então, a construção dessas fossas ecológicas auxilia bastante também nesse controle de saúde, né, que nós tentamos fazer hoje em dia a todo custo. Ele também gera uma fonte de contaminação, né, para os ambientes aquáticos. Os nossos rios, eles estão completamente cheios de plantas aquáticas, principalmente pela presença desses esgotos. Então, a falta de saneamento básico, de esgotamento sanitário, é um dos maiores problemas ambientais que nós temos em termos de rios, né? E mesmo as estações de tratamento de esgoto, elas lançam águas extremamente ricas em nutrientes para o ambiente. Então, isso é visível em quase todos os tipos de estações de tratamento de esgoto que são à base de lagoas de decantação, e que é possível fazer esse tratamento em nível domiciliar. Então, fazendo esse tratamento, nós podemos aproveitar esses nutrientes, ao invés de gerarem um problema ambiental, para a produção de alimentos. E nós contribuímos com a descontaminação ambiental. Então, eu quero mostrar que esses sistemas podem ser facilmente implantados, são muito mais baratos do que uma fossa comum, por exemplo, uma fossa ecológica. Eu vou passando aqui para vocês poderem depois anotar algum contato. Então, quero agradecer demais a todos os alunos dos projetos de extensão, porque sem eles, e os alunos de mestrado, né, do Prodema, que têm abraçado esses projetos e colocado em prática, né, e os do Laboratório de Ecologia Aquática. E agradeço a atenção de todos vocês. Então, só complementando o que eu estava dizendo, em termos econômicos, uma fossa tanque de evapotranspiração
ela sai muito mais barata do que uma fossa comum. Enquanto que a fossa comum tem cerca de 3 metros de profundidade, essas fossas têm apenas 1,5 metro. Elas são feitas consoante o número de pessoas da residência. Então, ela pode ser maior ou menor. Além disso, ela não leva a laje em cima. Então, também é esse custo que não tem. Então, vejam que a gente, com menor custo, né, conseguimos ter um tratamento de esgoto muito mais adequado, com um retorno interessante com a produção de alimentos e evitando que esse esgoto chegue nos ambientes aquáticos, como tem chegado até o momento. Então, esse aqui é o meu e-mail e esse aqui é o endereço do Instagram do nosso projeto de extensão. Então, quem quiser dar uma olhada por lá, tem vários relatos de pessoas que, inclusivamente, já construíram algumas dessas fossas e deram seu relato, e temos também várias implantações dessas fossas. Então, agradeço a vocês a atenção e fico aí à disponibilidade.